Olá, quinto ano. Eu trouxe para vocês uma atividade em Excel. A gente vai continuar trabalhando o que nós vimos nas duas últimas aulas, certo? E hoje nós temos uma coisinha diferente. Vamos acrescentar gráficos. Então, eu vou dividir a tela para que vocês possam acompanhar a explicação. Vocês vão receber essa atividade, tá? Até a aula passada, vocês já aprenderam a montar uma tabelinha, formatar a tabelinha, utilizar fórmulas com operações simples, né? Nós utilizamos na primeira aula de Excel a multiplicação, na segunda aula de Excel nós utilizamos a subtração e hoje nós vamos utilizar a soma e a divisão, tá bom? Feito isso, utilizando as 4 operações, nós vamos passar para o próximo assunto, que vai ser gráfico, ok? Então, eu vou fazer primeiro com vocês aqui durante a videoaula, vou fazer a primeira tabela, tá? E aí as demais vocês conseguem fazer sozinhos. Então vamos lá, eu vou abrir o Excel, vou deixar aqui meia tela. E vamos montar essa primeira tabelinha. Lembrando, deixa eu deixar aqui a imagem. Nós faremos aqui o título, vocês vão utilizar o mesclar. Nós faremos a parte do preenchimento, né? Baldinho de tinta, formatação da letra, certo? Isso tudo vocês já sabem, a gente só vai reforçar o que vocês já viram na aula passada, certo? Eu vou tentar ser breve nessa parte, porque vai ser uma repetição, vocês já viram, e vou dar um foco maior para a matéria nova, que é gráficos, tá bom? Então, essa primeira parte eu vou tentar fazer bem rapidinho. Primeira coisa, nós temos aqui 2 colunas, tá? Embora seja uma tabela bem compridinha, são apenas 2 colunas. Como eu faço para deixar essa minha coluna maior, um pouco mais larga? Eu tenho que alterar a largura da coluna. Eu tenho algumas maneiras de alterar isso, né? Então, nós vimos nas aulas anteriores. Posso parar o cursor do mouse aqui entre a divisão das 2 colunas, clicar, segurar e arrastar. Ou, o que eu vou ensinar para vocês hoje, selecionem as 2 colunas, botão direito, e vocês vão vir aqui na opção largura, tá bom? Ao invés de fazer isso daqui manualmente, clica, segura e arrasta, façam o seguinte, clica, segura e arrasta nas letras, e estabeleçam uma largura única para as 2 colunas, tá bom? Então, voltando, nós faremos aqui a alteração da largura das 2 colunas. Clica na letra A, segura o botão do mouse, arrasta até a letra B. Sendo assim, vão ficar as 2 colunas selecionadas, botão direito na parte selecionada. Se clicar com o botão direito fora, ele exclui essa seleção, tá? E vem aqui na parte da largura. Podem colocar 40, tá bom? Olha lá, já ficou até bem larga. Beleza. Feito isso, nós faremos o título. O título está posicionado em 2 células, né? Na A1 e na B1. Nós vamos juntar essas 2 células. Para fazer isso, lembrando que a gente também já viu nas aulas anteriores, nós vamos utilizar o mesclar, tá bom? Selecionem as 2 células, mesclar, certo? Clica, segura e arrasta para permanecer selecionado. Escolhe o botãozinho ali do mesclar, clicou em mesclar, prontinho. Ele vai unir as 2 células, as 2 que estavam separadas se transformarem em uma só. Aí eu vou colocar ali o título, né? Que é controle de vendas, certo? Feito isso, vamos pular uma linha e vamos fazer a tabelinha de baixo. Eu já vou até deixar a tabelinha com uma borda para vocês conseguirem me acompanhar de uma maneira um pouco mais clara. Então, a nossa tabelinha vai desde a linha 3 até a linha 7, não é? Então, eu venho aqui, ó, da linha 3 até a linha 7, seleciono. Já identifiquei a área da minha tabela, então eu posso colocar aqui, ó, uma borda, tá bom? Do lado esquerdo do baldinho de tinta tem a opção de borda, vocês podem escolher todas as bordas. E ele vai colocar aqui o limite entre uma célula e outra. Fica até mais fácil de entender
quando está com as bordas, né? Vocês estão aprendendo a mexer no Excel agora, é interessante que vocês coloquem esses limites para que vocês saibam, né, quantas células tem na sua tabela, se precisa mesclar ou não. Por exemplo, aqui, ó, no título dessa tabelinha, eu tenho um mesclar. Quando está com a bordinha, fica mais fácil entender que eu preciso juntar essas duas células, tá? Então, nós vamos ter que mesclar esse título. Selecionou, clicou, segurou e arrastou. Mesclar. Vou colocar aqui, ó, cliente. Opa, vou escrever errado. Cliente Arnaldo. Certo? Vocês podem aplicar, e conforme forem fazendo a tabela de vocês, já aplicando a formatação para que vocês não se percam, tá? Porque a informação de cor, a informação visual também ajuda na hora de montar a sua tabelinha, certo? Vou colocar aqui, ó. Vou colocar a letrinha branca do meu título. Isso vocês já sabem fazer. A gente já fez muitas vezes, tanto no Excel, né? Nas duas últimas aulas, quanto nas aulas anteriores do ano passado, PowerPoint, Word, tá? Isso vocês já sabem, essa parte de formatação de letra, vocês já sabem tranquilamente. Feito isso, nós vamos começar a colocar as informações. Então, vou colocar aqui o menuzinho dessa tabela, que é produto 1 e do ladinho, produto 2, certo? Já vou até formatar. Selecionei, vou centralizar, vou colocar um fundo azul mais escuro, a cor branca, negrito. Já tá ficando bem parecido, né? Na hora de colocar número monetário, a gente tá falando de dinheiro. O primeiro exercício que a gente fez no Excel, que foi na primeira atividade, há 2 atividades atrás, 2 semanas atrás, nós falamos bastante sobre esse valor monetário. Quando se trata de dinheiro, a gente não coloca o RS cifrão, ou se for alguma outra nomenclatura, a gente vai colocar somente o número e vírgula só se tiver algum outro número depois da vírgula, tá bom? Então, no caso do 150, basta colocar 150. E no caso do 300, basta colocar 300. Nossa, Pro, mas eu não lembrava disso. Como é que eu faço para colocar o símbolo do real? Como eu faço para colocar o R maiúsculo e cifrão? Eu seleciono os dois itens e venho aqui na moedinha, escolho o RS cifrão, certo? Para quem não se lembra disso, é dessa maneira que a gente faz, ok? Feito isso, ó, vou até diminuir um pouquinho a minha tabela para ficar mais parecidinho com o que está ali no exercício. Nós vamos colocar aqui soma, embaixo, vai ficar apertadinho ali, né? Pagamento parcelado 2 vezes, tá bom? Então, essas aqui são outras informações. Esse daqui é azulzinho. Vou colocar um azul um pouco mais claro. E esses dois de baixo, cinza. Lembrando, o que está de vermelho, nós vamos aplicar fórmula. Não é para copiar, tá? Não copiem. Por que motivo nós colocamos o símbolo do real aqui em cima com a moedinha? Se a gente colocar pelo teclado, ele considera o R maiúsculo e o cifrão como letras, como símbolos. O Excel, ele não entende que uma letra, mesmo permanecendo aqui, mesmo pertencendo a um símbolo do real, que ela é somente um símbolo. Ele não entende dessa maneira, ele entende que aquilo ali vai fazer parte da fórmula. Se eu for utilizar esse número em real dentro de alguma fórmula, eu tenho que fazer dessa maneira, colocar somente o 150 e lá em cima colocar a moeda, certo? Então, façam dessa maneira. Aqui nós faremos a soma do quê? Nós faremos a soma dos dois produtos. Então, igual primeiro, relembrando que a gente já viu nas 2 últimas aulas, tá bom? Igual vem antes, vocês já sabem por quê, né? Tudo que vem depois do igual, ele vai retornar algum resultado. Então, sempre no Excel, quando você vai utilizar fórmula, o igual vem antes. E nós vamos pegar essa informação que está em qual casa? Está na célula A5. Olha aqui, está na célula A,
linha 5, coluna A, linha 5, tá bom? Célula A5, mais a célula B5. O 300 está na coluna B, linha 5. Nós vamos utilizar essa célula, certo? Ele até circula para saber se está no local correto. Então, ele circulou de azulzinho, a informação que está de azul na fórmula, circulou de vermelhinho, a informação que está de vermelho na fórmula, certo? Até aqui tudo bem, né? Tudo revisão. Então, feito isso, ele vai fazer a soma certinho. Se tiver certo a sua conta, se tiver certa a fórmula, vai aparecer esse resultado. Então, fiz aqui, vou até colocar de vermelhinho também. Pagamento parcelado em 2 vezes. Isso significa o quê? Que eu vou dividir esse valor do total em 2 parcelas. Eu vou pagar uma esse mês e uma o mês que vem. Então, eu tenho que utilizar o divisão, tá bom? É a 4ª operação que a gente vai mexer agora no Excel. Vimos no primeiro exercício a multiplicação, no segundo exercício a subtração. Agora, nesse terceiro exercício, nós vamos ver a soma e a divisão, tá bom? A soma nós fizemos acima, agora vem a divisão. Nós vamos dividir o quê? Vamos dividir o valor da soma, tá bom? Peguei a minha soma, dividi por quanto? Cada uma das tabelinhas tem uma quantidade diferente de parcelas. No caso dessa tabelinha do Arnaldo, ele está dividindo por 2, ó. Certo? Ok. Então, juntando essas 2 parcelas, ele vai dar esse total. 225 mais 225 é igual a 450. Então, 2 vezes 225, 450. Certinho. Tá feito. Se eu alterar algum desses números aqui, como eu já transformei isso daqui numa mini calculadora, eu alterando qualquer um desses números, ele vai alterar os valores abaixo. Então, por exemplo, não é mais 150, agora é 100. Olha lá, ele já alterou aqui automaticamente. Eu criei fórmulas, certo? Isso é revisão da aula passada. Eu vou fazer mais um aqui embaixo, só para a gente reforçar esse conteúdo, e aí eu vou partir para gráficos. Então, aqui nós vamos para a segunda tabelinha. Vou selecionar, vou mesclar, vou colocar aqui, ó, cliente, Roberta, vou colocar aqui produto 1, produto 2, 80, 45, soma, pagamento parcelado 3 vezes, certo? Vou selecionar a minha tabelinha, vou colocar as bordas, vou deixar tudo centralizado, ficar bonitinho. Só esses aqui eu vou deixar alinhado à esquerda. Ótimo, vou colocar aqui uma cor. A alteração de formatação de texto vocês já sabem como faz. Isso vocês não têm dificuldade, eu tenho absoluta certeza. Então é só prática mesmo, ok? Façam direitinho, façam tudo com bastante capricho. Esses números aqui, ó, tenho que transformar em real, né? Então, eu vou selecionar os 2, clico, seguro e arrasto e venho na moedinha, tá bom? Olha lá, ele já transformou em real. Aqui eu vou deixar cinza. E aqui eu venho com as fórmulas. O que está escrito de vermelho no exercício é fórmula, tá? Então, vou repetir. O que está de vermelho no exercício, vocês têm que colocar fórmula. Não é para copiar o resultado, é para colocar fórmula. Então, vamos lá. Como a gente faz soma no Excel? Igual. Vamos pegar o endereço da célula que está 80. O 80 está na coluna A, linha 11. Então, o endereço é a 11. Mais, produto 2, está na coluna B, linha 11. Então, o 45 está no endereço B11, certo? Ele vai contornar com as cores azul e vermelho para você conferir se é isso mesmo. É isso, tá certinho? Enter.
E agora a gente vem com a próxima fórmula. Então, eu vou pegar igual de novo, pego esse valor aqui que está na soma e vou dividir agora dessa vez por quanto? Reparem aqui, ó. Agora eu vou dividir por 3. Coloquei o 3 ali, Enter, certinho, ó lá. Conferindo com o que está no exercício, tá certinho. Então, selecionei, vou deixar em negrito, vou deixar em vermelhinho. Muito bem, certo? Vocês vão fazer essas 4 tabelinhas. Feito isso, aí nós vamos vir para a matéria nova que é gráfico. Eu vou descer um pouquinho aqui no exercício para vocês repararem que tem um gráfico para cada um dos clientes. Ó, um gráfico para Arnaldo, um gráfico para Joana, um gráfico para Roberta, um gráfico para Marcelo. Nós faremos um gráfico para cada um, tá bom? Eu vou fechar aqui para que vocês consigam ver a tela cheia do Excel. Então, vamos lá. Muito bem. Agora nós vamos criar os gráficos. A primeira tabelinha tem aqui as informações, tem 4 linhas. A segunda tabelinha também, a terceira e a quarta também. Mas nós vamos utilizar no gráfico somente 2 linhas, tá? Que são as que estão de azul. Então, essas que estão marcadas com azul, que é produto 1, produto 2, o número do produto 1 e o número do produto 2, são as únicas informações que eu vou utilizar para montar o meu gráfico, tá? Então, o gráfico do Arnaldo, eu vou precisar selecionar essas 4 células. Clica, segura e arrasta. Seleciona as 4 células, tá bom? Selecionou, inserir. Vai abrir aqui inserir e vocês vão colocar o gráfico. Se vocês quiserem explorar outros gráficos, fiquem à vontade. Mas eu indico que vocês utilizem o gráfico mais fácil por enquanto, porque é a primeira vez que vocês mexem com isso, né? Então, vamos vir aqui, ó, nesse gráfico de colunas, e vocês podem escolher, olha, eu clico fora, a primeira opção, certo? Então, a primeira opção, já vai aparecer um gráfico. Muito bem, ele já montou o gráfico. Vamos conferir se é isso mesmo? Olha lá, o produto 1 está vindo até 150. Olha aqui, produto 1 até 150. O produto 2 está vindo até o número 300. Produto 2, 300. Certinho. Olha só que legal. Quando eu monto um gráfico, ele se alimenta daquilo que eu coloquei na minha planilha. Então, se eu alterar algum valor aqui da minha planilha, ele vai alterar automaticamente no meu gráfico também. Se eu vier aqui, por exemplo, e colocar 250, dei um Enter, olha lá. Ele mexe sozinho no gráfico, tá? Ele altera o gráfico, certo? Eu quero que vocês utilizem só essas 2 linhas, porque é a primeira vez que vocês montam um gráfico. E mais para frente eu vou mostrar outras maneiras de montar o gráfico de vocês, certo? Mas por enquanto façam dessa maneira. Somente essas 2 linhas, essas 4 células, selecionem e insiram o gráfico. Inserir o gráfico, vamos até colocar o título. Então, como estava lá na folhinha, vou colocar aqui, ó, Arnaldo. Para eu saber que essa tabela se trata dessa tabelinha aqui. Esse gráfico se trata dessa tabelinha, certo? Mesma coisa eu vou fazer aqui para o da Roberta. Então, vamos lá. Repetindo. Clica, segura e arrasta. Seleciona as 4 células. Depois, mantendo selecionado, eu vou vir aqui em inserir. E aí, eu escolho o tipo de gráfico. Podem escolher o primeiro. Caso vocês queiram experimentar outros gráficos, experimentem. Mas saibam que esse daqui é o mais tranquilo de entender, tá bom? Então, para vocês que estão tendo o primeiro contato com o Excel, talvez seja melhor experimentar o mais fácil. Feito isso, olha lá, vamos conferir? Então, o primeiro produto vem até 80, certinho. E o segundo produto vem até 40 e mais um pouquinho, olha lá, 45, né? Então, ele sobe um pouquinho a linha do 40, certo? Se eu alterar algum valor aqui, olha lá, ele altera sozinho. Certo?
Então, eu vou deixar o valor que estava antes e vou colocar aqui o título do meu gráfico. Certo? Muito bem. É basicamente isso o exercício de hoje. Vocês vão praticar bastante. É uma ferramenta diferente, é uma ferramenta que vocês ainda não tinham visto, mas aos pouquinhos a gente vai pegando essas dificuldades, trabalhando elas para que elas se tornem uma coisa fácil, uma coisa tranquila de mexer, certo? Então, por hoje é só. Na aula que vem eu vou trazer mais algumas novidades, mas continuem praticando e fazendo os exercícios como se a gente estivesse na escola, certo? Façam com muito capricho, muito empenho. Por hoje é só e até a próxima aula.